Olá pessoal, vamos iniciar mais um episódio aqui do Laguna Cash. Hoje estamos recebendo um ilustre convidado, um parceiro nosso de longa data, o arquiteto Renato Ismania. Muito obrigado pela sua presença, Renato. Vamos falar um pouquinho da arquitetura de alto padrão para obras residenciais. O Renato é muito focado nisso, tem diversos projetos de obras residenciais aí Brasil afora, né? Até fora do Brasil ele tem alguns projetos muito legais. E vamos hoje debater um pouco desse assunto que está mudando muito nos últimos anos. A gente percebe que o impacto das aberturas em arquitetura de alto padrão está cada vez mais presente. E hoje, como o Renato é um grande parceiro nosso, a gente tem vários projetos juntos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Queria começar pedindo para você se apresentar, Renato, para o nosso público, falar um pouquinho mais da tua trajetória e a gente inicia aí mais um episódio. Bem. Bom, meu nome é Renato Ismania, eu sou de Santa Terezinha de Itaipu, aqui próximo, e como o Richard falou, nós temos projetos no Brasil todo e em alguns países do mundo, como Paraguai, Argentina, Dubai, Itália. Graças a Deus, a gente está aqui hoje para esse bate-papo, falar um pouquinho mais sobre a arquitetura de alto padrão, a arquitetura ultra luxo e também das novas tendências aí que eu estou adentrando, que vai ser crucial aí para 2026 e 2027. É isso aí. Bom, Renato, queria começar fazendo uma pergunta para você. Eu gosto muito de trabalhar com você pelo nível de detalhamento que você traz nos projetos, de especificação, né, dos produtos, obviamente os produtos que nós trabalhamos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança que teve nos últimos anos em relação ao papel das aberturas, né? Tanto esquadrias, quanto portas, quanto brises, que são os grupos de produtos que nós trabalhamos. O que você enxerga dessa evolução que teve nos últimos anos? Você se preocupa muito com esses detalhamentos de, obviamente, tanto a arquitetura externa quanto a arquitetura interna, as aberturas estarem fazendo um papel fundamental no desenvolvimento dos seus projetos. Queria que você contasse um pouquinho da evolução, o que você enxerga disso aí para compor os seus projetos. Bom, Richard, hoje a abertura, né, as janelas, portas, etc., já faz parte da fachada, faz parte da arquitetura como um todo. Hoje não é simplesmente um fechamento de vão, né? Antigamente era simplesmente um fechamento de vão para ter ventilação e iluminação. Hoje já não, hoje a gente estuda e faz um projeto em si das aberturas, né? Das esquadrias, desses vãos, trabalhando como grandes vãos na vertical, a gente trabalha bastante com brises, a gente já trabalhou muito com vocês também com esses brises, tanto porta-camarão, enfim, que está usando muito nas casas modernistas. Então, ontem mesmo eu estava definindo com a tua equipe alguns detalhes de brises que a gente fez com vários tamanhos diferentes. Então, brise de 25 por 40, de 20 por 15, todo trabalhado, que isso antigamente não era preocupante, né? Não era preocupante. E hoje a gente vê que toda essa parte de esquadria de alumínio, esquadria de PVC, os brises fazem parte do contexto da obra e tem um papel dominante em tudo, porque se você não souber colocar o essencial e o que é correto, acaba atrapalhando, acaba estragando a tua obra, né? Então hoje a gente tem uma preocupação dessa parte muito grande. Vamos dizer assim que pensando no projeto arquitetônico, ele tem um papel quase dominante na parte de acabamentos, né? Ela não é simplesmente um coadjuvante ali, ela é o papel principal de uma casa. Então a gente busca fazer os acabamentos e levar para a obra esse detalhamento junto com a empresa para sair corretamente, para sair de acordo com o que a gente pensou. Isso é muito bacana, né? Na arquitetura de ultraluxo, né? Como você está bem posicionado nesse mercado, a gente sempre fala que cada projeto é único, né? Não tem uma produção em série por parte sua, né? Você não vai, obviamente, ter os mesmos detalhamentos. E um fator muito importante é o alto nível de personalização, né? Esse projeto que você citou dos brises, a gente percebe que você cria elementos na fachada, cria elementos, porque tecnicamente, né, falando dos brises, o conceito dele é controle de iluminação e ventilação. Esse é o, digamos assim, o porquê um brise serve
funcionalmente falando. Só que somado a isso, você traz, além desse fator técnico, você traz o fator arquitetônico. E aí você brinca com seções, você brinca com dimensões, você brinca com texturas, com cores. Sim. E isso traz uma importância muito grande de você ter, obviamente, à sua disposição esse nível de personalização, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim de como isso é importante no desenvolvimento do projeto, seja para o Breeze, que é essa citação que a gente falou, seja para portas internas, né? A gente tem um projeto em andamento que a gente vai falar aqui na sequência, que tem um alto nível de detalhamento, um alto nível de personalização, mudando cores, mudando texturas, mudando materiais para atender aí as demandas arquitetônicas. Queria que você contasse aí um pouquinho da importância da personalização na confecção dos projetos exclusivos. Eu sempre falo, Richard, que a gente tem que estar antenado em todas as situações que estão acontecendo. Não adianta você parar no tempo, né? Achar que projeto simplesmente é fazer, copiar e colar, que jamais vai acontecer isso. Cada projeto é único, cada projeto tem as suas particularidades de acordo com o que o cliente almeja. E a gente vai fazer sempre o que o cliente almeja. Independente de quantas vezes precisar modificar, trabalhar, a gente está sempre do lado dele para ter excelência no que ele quer. Sobre a questão desse projeto dos Breezes, realmente, a gente está trabalhando os Breezes buscando uma qualidade na arquitetura. Não simplesmente, antigamente, na parte de arquitetura modernista racional, que era usado os Breezes simplesmente para barrar o sol. A iluminação, né, que seja, para uma fachada oeste trabalhar com Breezes. Claro, em todas as fachadas a gente pode trabalhar com Breeze horizontal ou vertical, tem as suas particularidades para cada um, para o sol não chegar onde a gente quer. Mas hoje a gente usa mais também esses detalhes de Breeze para ter uma qualidade na arquitetura. A gente trabalhar uma fachada diferenciada, a gente fazer um detalhe a mais, né, que antigamente a gente não conseguia nem fazer, porque não tinha soluções para isso, né? Era feito em concreto, gastava muito, era muito pesado, e hoje a gente tem soluções práticas e necessárias para tudo isso. Então a gente consegue colocar nos projetos. Automaticamente a gente consegue melhorar todos os projetos, melhorar a arquitetura e também a qualidade da cidade, né? Eu falo sempre que a gente quer embelezar, que eu quero embelezar a minha cidade. Quero embelezar Foz do Iguaçu, que eu tenho muito projeto, quero embelezar Santa Terezinha de Itaipu, que é onde eu vivo, onde eu moro, minha família nasceu toda lá, então isso que eu quero. A gente quer embelezar mais a cidade. A questão das outras soluções de esquadrias eu acho fundamental. Até mesmo nesse projeto que nós vamos falar depois, nós temos aquelas portas embutidas, as portas internas embutidas, né, Richard? Que antigamente a gente fazia o quê? Fazia somente a cava na parede, cortava metade do tijolo, encaixava, colocava uma chapa cimentícia que seja, ou um móvel na frente, um painel e estava feito. Hoje já não, com todas as soluções que você traz para nós, a gente consegue fazer um trabalho de qualidade bem feito, que se porventura dá manutenção numa porta dessa, é muito fácil de retirar e dar manutenção. Porque, como era feito no passado, a gente tinha muita dificuldade em fazer manutenção na porta dessa. Tinha que tirar móvel, quebrar parede, enfim, quebrar um painel, e hoje já não. Com essas soluções que você trouxe para o meu projeto, é muito bom, é maravilhoso. Claro que tem um custo para tudo isso. Claro. Porém, a qualidade que você traz para a obra é outra. E a gente está trabalhando em obras de ultra luxo, como eu falo, o valor é mínimo perto de tudo que está sendo elaborado, sendo feito, né? Cabe, né? Cabe. Eu sempre falo, você trouxe um ponto importante ali, você falou de bastante coisas técnicas, né? Até pela minha formação, eu coordeno a parte de desenvolvimento de produtos, e essa convivência com profissionais como você, que trazem as demandas arquitetônicas, as ideias criativas, e a gente complementa isso não só para atender os anseios arquitetônicos, e sim também para trazer soluções técnicas que de fato tragam eficiência, né? A gente teve um projeto que a gente fez há alguns anos que foi bem legal, a gente conversou nos bastidores, que era um caso de Breeze, né? A gente geralmente entra na obra no começo, quando o cliente está em desenvolvimento, às vezes até mesmo de projeto, para ter a vinculação da obra para receber o produto lá na frente, porém a gente entrega muito ao final, né? E essa obra que eu estou citando é uma obra em Foz, inclusive, que a gente fez os Breezes todos da fachada, e é engraçado de ver, né? Como a gente chega com a casa toda pronta, toda formatada, tem até gente que passa na rua e fala, nossa, vai ficar assim, que projeto meio esquisito. E você chega com a porta coplanar, você chega com um Breeze no final, ou até mesmo a porta interna,
dá aquele baque, né? Parece que você mudou o projeto totalmente, mas na verdade ele foi concebido pensando aquilo desde então, né? E hoje, né, como você falou, essas soluções técnicas a gente traz, obviamente, a performance arquitetônica, que é o grande objetivo de atender o que vocês planejaram, o que vocês, obviamente, discutiram com o cliente, atendendo os anseios de ambos, porém com muita funcionalidade, né? Fazer grandes vãos é uma realidade na arquitetura moderna hoje, fazer isso tudo abrir e fechar, né? Antigamente a gente falava de um brise movimentar, era quase uma missão impossível, né? Hoje a gente já tem trabalhos com brises de 5 metros de altura, abrindo e fechando tranquilamente. Então tudo isso é um trabalho que a gente vem crescendo junto com a arquitetura, com profissionais como você, obviamente, para trazer a solução arquitetônica e a solução técnica. E um outro ponto também que eu queria, até aproveitando desse projeto que a gente está fazendo agora, está em andamento, né? É um dos projetos mais, vamos falar assim, mais impactantes que temos aqui na nossa região. É algo extremamente raro, né, de visualizar. É um projeto de mais de 1.500 metros quadrados, uma arquitetura clássica lindíssima, tanto por dentro quanto por fora. Vai ser um ícone, né, para Foz do Iguaçu, sem sombra de dúvidas, tanto quanto pelo projeto, quanto pelo alto nível de exigência dos clientes, né, que querem, obviamente, soluções complexas, tanto do ponto de vista arquitetônico, tanto do ponto de vista técnico, né. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que foi a concepção desse projeto, qual foi as ideias. Depois a gente vai mostrar também os detalhamentos que a gente está, obviamente, em processo agora, iniciando o processo de produção, está materializando aquilo que foi planejado lá atrás. Então eu queria que você contasse, né, um pouquinho de como foi a concepção desse projeto e também falasse um pouquinho dos teus detalhamentos, né? Eu sempre falo para todos, são poucos profissionais que têm um alto nível de detalhamento e, obviamente, um detalhamento que é execuível. Não um detalhamento que você projeta, é estético, o cliente compra a ideia, fala, beleza, tá, e agora como eu vou fazer? Então isso é uma característica muito legal sua, tu até pergunta antes, fala como que dá para fazer isso, como que dá para ajustar aquilo, para obviamente se apresentar uma solução para o cliente execuível, né? Com certeza. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse ícone da arquitetura de Foz do Iguaçu e região. Essa casa aí, Richard, é uma casa muito especial para mim, né? Porque é a mais importante da minha carreira, né? Até hoje que a família é minha amiga e eu tenho um carinho especial por eles. Então nada mais justo de eu fazer um trabalho especial também, como eu faço sempre para todos os meus clientes, mas pela importância, pela qualidade da obra, é uma obra diferente, como você falou. Então a gente tem que ter algumas preocupações diferentes também, conforme a gente já tem experiência de 23 anos, porém sempre é um aprendizado novo. A gente está trabalhando e buscando melhorar sempre, né? E essa casa, como vocês podem ver, é uma casa neoclássica, estilo francês, que nós, por incrível que pareça, foi mais fácil do que eu imaginava fazer o projeto, porque como eu conheço a dona há mais anos, então eu já conheço bem o gosto dela, então eu já fiz alguns outros projetos para eles, então eu já consigo entender melhor e interpretar, né? Então trabalhamos isso, ficamos quase um ano trabalhando na planta baixa, mas teve poucas alterações. E depois que a gente definiu, quando eu fiz a fachada, eu tive a sorte e agradecer também a Deus por ter me dado essa luz de fazer uma fachada dessa, que a gente mudou muito pouco a fachada. Sim. Tem fachadas às vezes que a gente trabalha 3, 4, 5 vezes, e essa daí, assim, essas foram só detalhes. Apresentei e foi aquilo ali que era o que ela esperava. Então a gente está buscando fazer um trabalho bem diferente. É uma casa que ela não tem 1 metro quadrado de porcelanato, é tudo pedra natural, né? Todas as esquadrias de PVC, toda a parte interna também de alumínio e PVC. É uma casa especial. Então não tem muito o que eu dizer, é mostrar, né? Porque as imagens falam por ela, né? É uma casa que a gente teve uma preocupação muito grande com o paisagismo também. Contratamos um paisagista de São Paulo, o Daniel Nunes, que é excelente. Esse é o meu projeto da imagem, né? Inicial. Depois foi feito um trabalho especial de paisagismo. Sim. Então ela vai ser um ícone mesmo. Eu acho difícil uma casa parecida com essa entre Foz e Curitiba, sabe? Assim, pelo nível de qualidade que nós estamos trabalhando em todos os materiais,
tanto mão de obra, enfim, que você conhece também, que é uma mão de obra especializada. Sim. E todos os detalhes. Nós não estamos buscando economia em nada, claro, com um trabalho correto, buscando melhores preços, sim, porém a gente está colocando tudo do melhor que há no mundo nessa casa. Sim, sem sombra de dúvidas. Eu gosto de enaltecer, a gente está participando das portas internas, da porta principal nesse projeto, né? E o detalhamento que a gente recebeu, né? Conforme vocês conseguem visualizar ali, ele tem um nível de detalhamento assim muito rigoroso. As vírgulas das vírgulas, que obviamente isso foram alinhadas lá no projeto junto com o cliente, o que se espera, né, de resultado final. E a gente obviamente, né, tem soluções para todos os gostos, e a gente materializar isso é um orgulho muito grande fazer parte de um projeto dessa complexidade. A gente estava discutindo o mínimo do mínimo detalhe, eu quero 1 centímetro aqui, 2 ali, afastado desse formato, tanto de largura, tanto de profundidade. E a hora que a gente materializa isso, e obviamente tem uma boa relação nesse trabalho, nessa jornada, o resultado assim é extremamente gratificante. Porque assim como um projeto de ultraluxo, ele é único, ele é exclusivo, a gente também, quando faz parte desse projeto, os nossos produtos também são únicos e são exclusivos. A gente sempre brinca aqui dentro, não só para esse projeto, mas como para a maioria dos quais a gente participa, que a gente olha para a porta ou para a esquadria ou para o Brise no final e fala assim, gostou, legal, tira uma foto que você não vai ver ele de novo, porque ele não vai se repetir, né? Porque geralmente a gente trabalha com esse projeto exclusivo. Você vê, o Richard, né? Essa casa, se eu não me engano, foram 40 pranchas só em detalhamento de moldura. Detalhe por detalhe, pilar por pilar, os detalhes para fazer a execução. E realmente é aquilo que você falou. A gente busca não fazer um projeto, que eu sempre brinco, fazer um projeto casa-cor e para vender no Instagram. Sim. Não é isso. E a gente vê muito profissional fazendo isso, tá? Profissionais de fora que vêm e quer vender somente o projeto e não tá nem aí para o que o cliente quer, se o cliente vai conseguir fazer, vai conseguir executar, vai conseguir pagar por aquilo ali. Então a gente estuda sempre isso. Sim. Primeiro de tudo, nós vamos conversar com o cliente, entender o que ele quer, entender o que ele quer gastar também na casa, o que ele quer investir na casa. Claro. Não é simplesmente fazer um projeto, encher de perfil metálico dourado e acabou, entendeu? Então a gente tem essa preocupação e graças a Deus eu acho que isso faz o diferencial, não só meu, como vários profissionais da nossa região também, do Brasil todo, que tem essa preocupação. Sim. Mas tem muitos que não têm. Tem muitos que às vezes nem detalhamento faz, né, Vitor? Faz um projeto, coloca ali, tá lindo, maravilhoso, entregou, tal, beleza, tchau, obrigado. E o cliente faz o que agora com isso? Exato. Vai buscar uma empresa, a empresa fala, não tem como executar isso. Exato. Infelizmente não tem, nenhum lugar no mundo vai conseguir executar isso. Porque se você não conseguir executar isso, Richard, eu sempre falo, você não conseguindo executar, ninguém vai conseguir executar por essa questão, porque você tem essa preocupação em detalhes, em milímetros, em centímetros e buscar soluções diferentes. Sim. A gente conversa, eu falo, Richard, eu quero uma porta mais barata para tal coisa, mais econômica para isso, vamos tentar solucionar, vamos tentar resolver, mesmo que a gente tenha o padrão de qualidade, mas eu sempre quero trazer para o meu cliente e trazer a realidade para ele, mas com qualidade, né? Sim. Não adianta eu ir lá no lojão e comprar uma porta lá de compensado e colocar na casa, sendo que vai dar problema. Então eu sempre busco trazer soluções que ficam dentro do bolso do cliente, porém com qualidade. Eu vou conversar contigo, eu vou conversar com as empresas para quê? Para a gente conseguir trazer qualidade gastando menos de acordo com o bolso do cliente. Sim. Né? E a gente tem muita preocupação nessa parte de detalhamento. Dá trabalho? Muito. Muito. Já perdi funcionários, para você ter noção, por conta de detalhamento. Exigir muito. De exigir e a pessoa não aguentar. Então, claro que a gente peca ainda em várias coisas, isso é natural, mas a gente busca dar esse detalhamento mais correto possível para evitar dor de cabeça. E mesmo assim, você sabe que tem problemas para resolver todos os dias. Sim. A gente detalha paginação de piso, a gente detalha toda a parte de portas, esquadrias, detalha os detalhamentos de moldura, que essa casa é cheia de moldura. E mesmo assim a gente tem que resolver algumas coisas, porque na obra às vezes ficou 2 centímetros diferente, são detalhes, são normais numa obra, né? E sempre vai ter coisas para solucionar todos os dias, não é uma fórmula mágica, né? Exato. Então, isso que a gente busca.
dar todo o suporte para o cliente precisou da gente, a gente vai estar à disposição. Eu sempre falo também para eles, eu não posso estar lá todos os dias na obra deles, mas mandou mensagem para mim, é muito difícil eu não responder na hora, né? Você tá com o celular na mão. Com o celular na mão, eu tô conversando contigo, eu tenho certeza que vai ter umas 50 mensagens aqui, eu vou resolver, vou trabalhar, vou estar te atendendo, mas eu vou estar resolvendo todos os problemas e mandando para os meus funcionários e resolvendo com todas as pessoas necessárias. Então isso também é uma coisa muito importante para mim, é mais importante de tudo. Hoje eu atender e resolver na hora a situação e não deixar para depois. O mundo está numa velocidade, né? Falando um pouco num panorama geral, né? Todo mundo está num cenário de imediatismo muito grande, né? E quando a gente vem para projetos arquitetônicos com esse nível de complexidade, as coisas, como você falou, não é uma fórmula mágica, né? Bom se fosse, né? Ou não, né? Porque a gente gosta dessa lida, né? Mas... Não me dá um desafio que eu aceito, né? Não me dá que eu gosto. Mas, de forma geral, esse imediatismo que está trazendo como um todo, né? A gente ter essa velocidade de atendimento é um ponto muito importante. E falando mais do acompanhamento do projeto, ele nasce no papel e do papel até a entrega das chaves no final, esse acompanhamento ele é fundamental. Porque, às vezes, você me dá o detalhamento, ele está projetado X medida ou X detalhamento e precisa, obviamente, algum ajuste. E a gente, durante o andamento da obra, né, obviamente, tem que ir lá resolver, né? A gente ajusta. E já aconteceu, né, Richard? Da gente detalhar, da gente fazer, entregar na mão da equipe de execução, a gente chegar lá, tá diferente do que está no próprio papel. Quando a gente chega para colocar a porta, não, mas está diferente, vai ter que mudar, vai ter que resolver. E é simples, é muito simples. E eu agradeço vocês, assim, desse trabalho que vocês fazem, que independente se eu pedir para vocês ir na obra ou não, eu sei que o teu funcionário vai estar lá, que você vai estar em foto, você vai passar na obra, vai ver, ó, eu quero ver isso daqui, eu estou preocupado com isso, tudo. Então, isso é crucial para um bom desenvolvimento de um projeto. Né? O acompanhamento e essa qualidade, né, de acompanhamento, né, o Richard, né? Não é simples também só, passou lá na obra e está tudo bem. Não, você tem que ter a preocupação, você tem que estar lá, você tem que buscar, você tem que dar o respaldo. Ó, Renato, eu passei na obra, tudo, ó, tá acontecendo tal coisa, o teu menino mandou mensagem para mim, a gente resolve. Cara, sempre eu vou buscar resolver na hora para adiantar as coisas, né? Então é isso. Projetos dessa complexidade, a gente fala bastante de acompanhamento, né? A gente tem um time de engenharia que respira a obra junto com os clientes e com os especificadores. E obras como essa, a gente às vezes passa por ela de dias de visita mais de 20, 30 vezes até a entrega final. Então isso é o que a gente sempre fala, os bastidores, muita gente não vê, mas é fundamental para corrigir a rota, né? Porque o nosso produto ele está inserido na obra. Apesar de ter todo um time por trás de outros fornecedores, construtora, móveis, piso, etc. Esse time tem que estar totalmente alinhado. E, obviamente, esse acompanhamento e bons fornecedores, a gente consegue ter um alinhamento legal e chegar num resultado legal. Muitas vezes a gente faz reunião lá, né, Richard, com 20, 30 profissionais. Entre o gesseiro, o eletricista, encanadora, a equipe de obra, a minha parte de arquitetura, parte de paisagismo, parte de móveis, piso, todas as lojas inseridas na obra, a gente trabalha junto, vai fazer uma reunião para quê? Para solucionar pormenores que, eu preciso fazer tal coisa, mas essa equipe aqui não está alinhada, está terminando isso, mas então, que dia que vai terminar, vai resolver tudo, então a gente tem que fazer esse cronograma. Né? Mesmo que é uma coisa simples, rápida, que é do dia a dia, tudo, mas é crucial fazer isso nas obras, né? Tanto para não atrasar, quanto para ter qualidade. Com certeza. É isso aí. Processo, o principal é isso. Um processo bem legal. Bom, Renato, uma pergunta também que eu queria te fazer, assim, uma pergunta meio que final. Hoje, quando você olha o momento que estamos, né, essa era, a gente falou dessa era da velocidade, essa era do alto nível de exigência dos clientes, hoje cada vez mais, né, principalmente clientes desse porte, que tem esse desejo de um negócio único, de um produto único, de uma obra única, né, vamos falar assim, veio se acentuando nos últimos anos, isso de forma bem acelerada, né, em ambos as partes. Eu queria entender um pouco da tua visão, você sempre está bem antenado aí o que está acontecendo, está trazendo muita inovação, a qualidade, né, da apresentação dos seus projetos. Eu sempre falo,
o render que você entrega, o realismo que você entrega, é muito importante para, obviamente, um cliente que na maioria das vezes ele é leigo, não entende muito bem, ele ter esse realismo de como vai ficar aquilo que você está propondo para ele. Eu queria que você falasse aí para nós e, obviamente, para todo o nosso público, o que você enxerga de futuro no mercado da arquitetura, no mercado de obras de alto padrão, o que você tem assim, de visão que vai evoluir, que vai melhorar, qual vai ser aí os grandes diferenciais que vamos viver aí nos próximos anos aí na sua visão? Richard, apesar das preocupações normais que nós temos, né, como empresários, como empreendedores, sobre o atual governo, sobre o que vai acontecer esse ano, né, na política para o ano de 2027, a gente busca sempre estar antenado nisso para solucionar algumas coisas antes de acontecer. Porém, a gente nunca sabe, né? Mas o que eu vejo, eu sempre sou otimista na parte do meu trabalho, que graças a Deus a gente nunca precisou chegar no escritório e falar assim, opa, o que eu vou fazer hoje? Sempre tá cheio de coisa atrasada pra gente estar resolvendo, né? Assim, na hora ali, ó, tem que entregar isso, organizar. Então, eu vejo que vai continuar a nossa área aí de alto padrão. Nós temos pessoas qualificadas e com poder aquisitivo bom para isso, para continuar. A pessoa que ela comprou um terreno bom, num condomínio excelente, e ela tá na cabeça que ela vai construir, é porque ela já está se preparando para isso, né? Então, as casas de alto padrão hoje, não é à toa que tem casas em São Paulo, e casas que seja até em Foz, uma casa dessa daqui, que vai custar 40, 60, 70 milhões. É natural, como a gente está direto em Alphaville, está conversando com pessoas desse nível, em Alphaville você fala em casa de 60, 70 milhões, que assim, você olha e fala assim, mas o que essa casa vale 60 milhões? O que essa casa vale 70? Então, e tem público para comprar. Então eu vejo que vai continuar isso, o Richard, e vai melhorar, com certeza. E se Deus quiser, né, a gente melhore, né, na campanha aí, nessa próxima votação, a gente melhorar muito, se Deus quiser. E falando sobre um pouquinho de política, né, mas que a gente não consegue tirar isso da nossa vida, porque infelizmente não tem muito o que a gente fazer. Mas falando sobre a parte de arquitetura, eu tenho certeza que vai continuar assim, a gente vai crescer, ter um crescimento exponencial em toda essa parte de tecnologias, né? O Brasil está alinhado com todos os grandes países do mundo, então está muito mais fácil a gente buscar tecnologia na China, buscar tecnologia na Europa, buscar tecnologia na América e trazer para cá. Está mais perto da gente hoje, né? Exato. Então, as casas vão sempre melhorar, parte de automação, parte elétrica, eletrônica, automatizada da casa, a parte de materiais, a qualidade dos materiais, como a gente já tem nas portas, esquadrias, tudo, a gente está tendo em tudo, tanto na parte de pintura, tanto na parte de piso, revestimento. Para você ver, a gente está trabalhando hoje muito com pedras naturais, na parte de acabamento, piso, parede de banheiros, enfim. E a empresa que nós trabalhamos, ela já tem uma máquina que ela refila do perfil de acordo com o tamanho de um porcelanato. Seja 1 milímetro, 1.2, 10 milímetros, né? 12 milímetros, que é 1 centímetro, 1 centímetro, ponto 2. Para quê? Para não pesar tanto nos edifícios. Então, em Balneário Camboriú, em São Paulo, que está crescendo muito esses prédios, essas torres, para evitar esse aumento de peso nos edifícios, a empresa já está se qualificando, trouxe importada da Itália, essa máquina que ela refila a pedra e deixa 1.2. Então, de uma chapa normal dá para fazer 2 chapas, né? Exato. E o peso fica a mesma coisa do porcelanato. E outra coisa também, né, Richard, que a gente vai buscando sempre se atualizar e conhecer, a maioria das pedras mais lindas que a gente vê no mundo todo quando a gente viaja, numa loja de grife, numa loja de alto padrão, a maioria são brasileiras. Sai do Brasil, né? Sai do Brasil, que a gente não vê aqui, a gente vê sempre as mesmas, tudo. E hoje a gente já está conseguindo trazer para os nossos projetos essas pedras exóticas, essas pedras naturais diferentes
diferentes que a gente não tinha. São brasileiros. São brasileiros, está perto da gente, tem o custo bom, a gente consegue já trazer para as obras. Então a gente está trabalhando bastante com isso, com pedras naturais nos pisos. Não que não vai ter porcelanato, gente, não é isso. Mas a gente busca, numa casa no padrão dessa, a gente trabalhar com pedras naturais, com uma qualidade um pouco diferente. Traz a exclusividade. Traz a exclusividade. Legal essa tua fala, né? A gente sempre busca, né, muita tecnologia. Sim. Na maioria das vezes o nosso mercado, o mercado de portas, vamos falar assim, de alto padrão, ele é um mercado novo no Brasil ainda, né? A gente até fala de 2010 para trás, né? A gente tem aí uma boa jornada já de trabalho. De 2010 para trás, os produtos eles eram mais simples, precisavam, como você falou anteriormente, abrir, fechar e talvez não fazer barulho já era considerado um produto bom. Hoje não, né? Está muito vinculado à arquitetura. Até a gente conversou recente sobre um novo projeto que a gente está trabalhando, que a proposta sua, né, era nessa característica do revestimento de pedra, tinha elementos da fachada e vinha na porta, seguia ela numa tendência coplanar. Fazer isso, né, e você veio todo, cara, como que eu vou executar isso? Falei, Renato, deixa eu te mostrar aqui o nosso showroom de balneário. A gente já desenvolveu, né, uma linha que a gente vai lançar agora no próximo trimestre, que a gente chama de linha Naturale, que ela justamente vem para atender essa arquitetura exclusiva que está totalmente coerente com a arquitetura de altíssimo padrão, né? E a pedra natural, né? Tudo que você falou foi exatamente o caminho que eu percorri em paralelo para chegar com o mesmo objetivo, né? Porque nós, diferente às vezes de um revestimento fixo, né? Por exemplo, um revestimento de parede ou de piso, aquela pedra ali, ou uma mesa, um mobiliário, etc., ela está fixa, ela não se movimenta. Então, às vezes você ter o peso tradicional, convencional de uma chapa de 20 milímetros ou 30 milímetros, ela não tem um impacto tão relevante porque você ajusta na base onde que ela vai estar inserida e você consegue resolver. Agora, a nossa preocupação, a gente já fez algumas portas de pedra aí ao longo da nossa jornada, mas a nossa preocupação foi sempre o quê? Hoje as portas estão cada vez mais grandes. Exemplo, mais grandes não, né? Maiores. Exemplo dessa porta aí, desse projeto. Ela tem, eu acho que 7 metros de altura total. Então, se a proposta fosse ser uma porta revestida em pedra, como faria sem ter essa tecnologia? Então, a gente traz a tecnologia de fora, obviamente isso com bons parceiros, para atender o que tem de melhor na pedra, que é a exclusividade, que é, digamos, você explorar um material único que nunca vai se repetir, né? Você já teve o privilégio de conhecer um bloco de pedra quando ele vira uma chapa. É incrível de você visualizar que cada chapa que ele vai serrando não é igual. E um bloco é diferente do outro, então isso traz a exclusividade. E por conta disso, né, a gente sempre gostou muito de trabalhar com a pedra nos nossos produtos. A gente, quando viu essa tecnologia, quando viu essa possibilidade, falou, pô, nós precisamos lançar essa linha porque vai ser um negócio nada mais justo que balneário, porque lá é a parte mais exótica, né? Lá vai ter. Exato. E quando a gente foi fazer esse projeto, que daí era um projeto que não tinha muito envolvimento com o cliente, né? Era um projeto nosso, né? De procurar uma pedra que ela tivesse, obviamente, uma estética legal, tivesse uma arquitetura diferente e tivesse essa exclusividade. A gente foi muito na linha da pedra azul. E a pedra azul por quê? Porque uma das principais cores da nossa marca é um azul marinho. É o Laguna. Exato. É o que todo mundo sempre foi, né? Essa cor. A gente falou, precisamos de uma pedra que ela tenha as características de pedra, porém na tonalidade azul. E quando eu fui buscar, a gente começa a buscar, não acha, tem várias espécies muito legais aí, mas não achava aquele azul escuro. E aí foi um ponto que eu descobri que foi muito legal. Eu entrei em contato com o fornecedor do Espírito Santo, conversando com ele, ele falou assim, ó, eu tenho essa pedra, mas ela é cara. Ele já até falou assim, ó, não é pro teu bolso, né? Ela é cara, essa pedra aqui se chama tal, e ela quase que 100% da produção dela é exportada para a Rússia, porque o russo gosta muito desse tom de azul. Eu falei, cara, só preciso de 2 chapinhas, me ajuda, por favor. E aí a gente foi perceber que, além dessa, várias outras espécies, como você falou, elas vão para o mercado externo e saem aqui do Brasil como... A gente nem conhece. Exato, como diversos outros materiais. Tem a Amazonita, que é a linha de verde que parece que várias pedras preciosas cortadas. Cara, é usada na Tiffany, é usada em várias outras lojas de alto padrão no mundo todo e que a gente não conhece aqui. E é uma das pedras mais caras do mundo e é brasileira. E a gente tem um monte aqui, Minas Gerais inteira, Espírito Santo inteiro, Bahia um monte, Rio Grande do Sul nós temos pedra. Então tem cada pedra, uma diferente da outra, que o nosso país é muito rico nisso. E a gente tem que trazer isso para nossas obras, né, Rico? Porque
Poxa, a gente vai para a Europa e vê nas obras tudo, você vê o meio fio de Roma é de Carrara. E aqui a gente não explora as pedras que a gente tem naturalmente, né? Então, nada mais justo da gente colocar e até fazer uma homenagem pelo nosso país mesmo, né? Buscar trazer essa regionalidade, né? Essa nacionalidade para dentro das nossas obras. Sim, explorar isso, né? Explorar isso. Muito bom, Renato. Beleza, obrigado cara. pela tua conversa. Obrigado Prazer vocês. enorme sempre É um estar prazer conversando enorme com estar aqui. você. Sempre. Espero recebê-lo outras vezes. Com Espero que a gente certeza. tenha aí um sucesso muito grande ao longo de 2026, nos próximos anos. E Muita coisa como boa. eu sempre brinco, temos muita lenha para queimar ainda, né? Estamos sempre aqui de portas abertas, janelas abertas e brisas Sim. abertas. Conte conosco e sucesso a todos nós. Obrigado para vocês, Laguna. Obrigado pelo Laguna Cast. É muito importante a gente passar a nossa visão. E uma coisa que eu queria falar, que eu falei antes, Richard, que agora a gente está começando umas novas ideias. A gente está trabalhando bastante com cabanas, que agora é a nova tendência dessas cabanas, linha Western, linha Texas. A gente está buscando trazer isso também para nossa região e estou com bastante projetos nesta linha de country, rústico, western, mas de luxo, estilo Ralph Lauren, uma qualidade diferente. Estou desenhando alguns móveis soltos em parceria e logo a gente vai ter novidade aí, vai ter um Ismania Cast, vai ter alguma coisinha ali, vai ter uma novelinha pra gente trabalhar junto aí e fazer uma cabana do zero e mostrar todas as soluções que a gente vai conseguir colocar e todos os parceiros nossos vão estar juntos também. Vamos desenvolver uma linha rústica de portas e janelas. É isso que eu quero. Conte conosco, obrigado, o desafio sempre é bem-vindo, sucesso e vamos para a próxima. Show de bola. Um abraço. Valeu, irmão. Até mais. Tchau, tchau.